Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo, partilhando mais um pouco deste estudo fantástico que estamos a fazer do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos estes vídeos, quer os nossos links 2 minutos com ele, YouTube, Facebook ou então da Rádio Tranquilidade. Partilha com os teus amigos, porque eles vão, sem dúvida nenhuma, matar, se calhar, muita da curiosidade que têm a respeito do livro de Apocalipse. Sem dúvida nenhuma, será um bom tema. Vamos para a nossa lição número 4. Na lição número 3 da semana passada, nós vimos o que é e qual é este Evangelho eterno que o primeiro anjo de Apocalipse, no capítulo 14, tem para proclamar aos que habitam sobre a terra. Esta semana nós iremos ver o que significa a expressão temei a Deus e dai-lhe glória, na continuação deste mesmo verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse. Esta expressão causa confusão na cabeça de muitas pessoas por causa desta palavra temer, pois muitas vezes as pessoas associam-na a medo, mas não é com esse significado que ela aparece aqui, como vamos ver. Este temer a Deus é essencial para que nos últimos tempos possa haver um povo que é definido pelas palavras do verso 12 do mesmo capítulo 14 de Apocalipse, o texto base da nossa lição, e que nos diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O povo com estas características são aqueles que advertem o mundo, conforme víamos a semana passada, olhando para os acontecimentos à sua volta e advertem o mundo da breve volta de Jesus e do fim desta terra e que eles próprios se preparam para esse grande e glorioso acontecimento. O estudo do livro de Apocalipse ajuda-nos nessa preparação a partir da compreensão do grande amor de Deus expresso na sua mensagem ao longo de toda a Bíblia, ao longo de todo o livro de Apocalipse, que é também uma mensagem de advertência. É para essa mensagem de advertência que nos chama o verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse, quando nos diz, dizendo com grande voz, megafone, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Como dissemos antes, a expressão temei a Deus causa alguma confusão em pessoas que não estudam a Bíblia e olham para ela e olham para esta passagem, para esta expressão isoladamente. Vamos ver mais 2 textos onde esta palavra aparece para melhor compreendermos o seu significado. O primeiro texto está no livro de Gênesis e refere-se a Abraão e ao seu ato de fé e obediência, e está lá no capítulo 22 e no verso 12 do livro de Gênesis. E diz assim: portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos ao Novo Testamento agora. O segundo texto é do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 21. E ele fala da relação que deve existir entre os irmãos da fé. Diz ele no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A palavra grega utilizada no texto de Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 7, expressa um sentido de reverência, solenidade, respeito, mas nunca mesmo medo. É uma palavra que transmite a ideia de absoluta lealdade a Deus e aceitação da sua vontade como o melhor para cada ser humano. Ela expressa a atitude de Abraão para com Deus, estando por trás também da nossa atitude de respeito uns para com os outros, conforme diz Paulo. Esta é uma atitude completamente oposta àquela que Lúcifer teve no céu e que levou à sua revolta para com Deus. A sua atitude era de lealdade para consigo próprio, o seu egocentrismo, e não para com Deus, o Criador de todas as coisas e de todos os seres. Dito de uma forma simples, temer a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, renunciando ao nosso egocentrismo e ao nosso orgulho. Ao fazermos isto, estamos a fazer nossas as recomendações dadas por Moisés aos filhos de Israel antes de entrarem na terra prometida. Antes também de nós
entrarmos nessa terra prometida pelo próprio Jesus. Diz ele, conforme Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 2, a Bíblia que eu utilizo, que é a Bíblia para Todos, usa uma expressão muito próxima do seu verdadeiro significado. Vê o que diz aqui no capítulo 6 e no verso 2 de Deuteronômio. Assim mostrarão respeito para com o Senhor, nosso Deus, cumprindo durante toda a vida as suas leis e mandamentos que eu estou a transmitir a vós e aos vossos filhos e netos, para poderem viver longos anos. A versão que normalmente utilizamos, João Ferreira de Almeida, diz temer. Salomão termina o livro de Eclesiastes fazendo o mesmo apelo. Diz ele no capítulo 12, no verso 13. É tempo de concluir. Já tudo foi dito. Teme a Deus ou respeita a Deus e guarda os seus preceitos. Isto é tudo para o homem. Esta última frase, isto é tudo para o homem, é muito significativa. Reflete bem o modo como Salomão olhava para a sua relação com Deus. E é uma chamada de atenção para nós próprios, na maneira como nós vivemos nesta fase crucial da história da Terra. Por outro lado, o destaque que é dado nos dois textos em relação à obediência à lei de Deus lembra-nos que, tal como Jesus obedeceu a esta mesma lei, também nós o devemos fazer. E que, apesar da sua graça salvadora, a mesma nada vale sem a nossa obediência. Essa obediência, tal como dissemos antes, deve levar-nos a colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. A confiarmos plenamente em Deus em todos os momentos, aceitando o repto de Jesus, conforme está relatado em Mateus no capítulo 6 e no verso 33, onde Jesus diz: procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. O resultado dessa confiança pode ser vista na vida de muitos homens e mulheres do passado e também do presente. Homens e mulheres que seguiram o conselho de Paulo ao escrever aos Filipenses no capítulo 2 e no verso 5, onde ele, referindo-se a Jesus e referindo-se a nós e o conselho que ele dá aos Filipenses e a nós, diz ele: tenham os mesmos sentimentos. Outra tradução diz, mais fiel, diz: tenham a mente que havia em Cristo Jesus. Esse é o segredo para a vitória nesta batalha entre o inimigo de Deus e nós, pela nossa mente. Uma batalha pela nossa fidelidade, uma batalha sobre a nossa dedicação à vontade de Deus, o nosso respeito a Deus, a nossa confiança em Deus. Esta escolha pela mente de Cristo em nós é a escolha de permitirmos que Jesus molde o nosso pensamento ao encher a nossa mente com as coisas da eternidade. Essas coisas são expressas nessa mesma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 8, onde ele diz: por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor. Uma vida com estas virtudes, como lhe chama Paulo, é uma vida que cumpre a continuação do texto de Apocalipse no capítulo 14 e no verso 7, onde diz, dizendo com grande voz, temei a Deus, conforme vimos, e dai-lhe glória. Todas as características incluídas no verso de Filipenses que nós vimos levam a que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que dê honra e glória a Deus. Sim, cheia, porque, como diz e repete Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quer no capítulo 13 e no verso 16, quer no capítulo 6 e no verso 19, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso físico, as nossas emoções, é o santuário, é o lugar de habitação do Espírito Santo. Vejamos um destes textos, capítulo 6 e verso 19 da carta de Paulo aos Coríntios, onde diz: não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior? Mais à frente, no capítulo 10 e no verso 31, ele complementa isto que ele acaba de dizer, mostrando até que ponto nós devemos levar em consideração este facto de que o Espírito Santo habita em cada um de nós e que o nosso corpo é o seu templo. Diz no verso 31 do capítulo 10, portanto,
Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, o nosso desejo é darmos glória, seja na nossa alimentação, no nosso vestuário, no nosso entretenimento ou nas nossas relações com os outros. Este é o melhor ato de adoração ao nosso Deus. Fazer a sua vontade. Como dissemos antes, estas são características daqueles que são identificados no texto base da nossa lição, no capítulo 14 e no verso 12, onde João diz-nos assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E agora repara na expressão, e a fé de Jesus. Se reparaste bem, João não diz a fé em Jesus, ele diz a fé de Jesus. Ter a fé de Jesus é ter a mesma fé que capacitou Jesus a vencer as mais ferozes tentações de Satanás. Essa fé só pode ser adquirida através de uma experiência com Deus semelhante, ou melhor, igual à que Jesus teve. Através da oração, através da obediência, através da comunhão. Sim, nós podemos vencer como ele venceu. As armas que ele usou estão à nossa disposição. Confiando nele, olhando para ele, crendo nele, nós também podemos ser vencedores. Talvez por isso a palavra vencer é tão utilizada no livro de Apocalipse, especialmente nos primeiros 3 capítulos. Há o que vencer, há o que vencer, há o que vencer. Eu vou terminar com uma citação de Ellen White, numas meditações matinais de 2004, intituladas Filhos e Filhas de Deus, na página 349, onde ela diz: aquele que se arrepende do seu pecado e aceita o dom da vida do Filho de Deus não pode ser vencido. Lançando pela fé mão da natureza divina, torna-se filho de Deus. Ele olha, crê. Quando tentado e provado, suplica o poder que Cristo deu ao morrer e vence pela sua graça. Isso cada pecador necessita de compreender. Ele precisa de se arrepender do seu pecado, precisa de crer no poder de Cristo e aceitar esse poder de salvar e guardá-lo do pecado. Que o Senhor nos ajude, a mim e a ti, a honrá-lo através da nossa entrega diária ao seu cuidado e desejando cada vez mais fazer a sua vontade. Querido Pai, obrigado porque tu estás disposto a ajudar-nos. Obrigado porque estás disposto a ajudar-nos a vencer quando nós temos a fé semelhante à fé de Jesus. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo nas suas lutas, para que ele possa aprender a confiar cada vez mais e mais e mais em ti. Te pedimos, te agradecemos isto no santo nome de Jesus. Amém. A semana que vem encontramos-nos aqui para estudar mais um tema desafiante do livro de Apocalipse, deste capítulo 14. Vamos continuar a ver ainda o verso 7 e vamos falar sobre é vinda a hora do seu juízo. O que é que isto significa? E o que é que isto nos pode dar de esperança para o futuro? Um abraço e até lá.